Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso História da Filosofia, a Jornada. Nós passamos alguns poucos dias sem publicarmos aulas aqui, tá? Como eu sempre digo, nós fazemos o possível para publicarmos diariamente, né? Mas nem sempre é possível. Por exemplo, agora está uma correria danada, com muita leitura para botar em dia e tal, então às vezes não é possível, né? Daí a importância de você acionar lá a sinetinha das notificações para você ser comunicado incontinente imediatamente a publicação da aula, tá? Bom, gente, na nossa última aula nós falamos sobre o cinismo, né? Sobre uma dessas escolas filosóficas do período helenista. Nós conversamos sobre Diógenes, sobre aquela questão toda do despojar-se de quaisquer elementos externos para ser feliz, porque elementos externos ao nosso próprio eu são incompatíveis, né, por definição, com a felicidade. Né? E hoje nós vamos estudar uma outra escola do período helenista, que é o epicurismo, muito famoso, né? Muito famosa, perdão, essa escola. Porém muito mal interpretada, especialmente nos dias de hoje, tá? Nós vamos falar, portanto, de Epicuro e de sua fundamental filosofia para a história da filosofia, tá bom? Bom, gente, você que chegou agora no canal, no J Literato, você que chegou agora no curso e ainda não é inscrito no nosso canal, peço gentil e encarecidamente a sua inscrição, porque ela é vital aqui para todo o nosso trabalho, tá? A vocês todos peço o bom e velho protocolo de curtir, comentar, compartilhar, né? Acionar aí a sinetinha das notificações, como disse, é muito importante para que você seja comunicado, né? E vamos lá. Gente, nós, portanto, falamos na última aula do cinismo, e hoje nós vamos falar desta escola interessantíssima e muito profunda que é o epicurismo, tá? Eu também já disse algumas vezes, mas sempre é bom nós reforçarmos aqui, que essas escolas do período helenístico, tá? O cinismo, como nós já vimos, hoje o epicurismo, o estoicismo, o neoplatonismo, quer dizer, todas elas possuem alguns temas em comum, né? Que são temas, por exemplo, como morte, como vida, como felicidade, como galgar-se a felicidade, etc. Né? E hoje não é diferente com Epicuro. Tá? Agora, uma coisa interessante. Diferentemente, por exemplo, do estoicismo, também muito famoso, tal, o estoicismo que vai trabalhar, por exemplo, com a ideia de suportar, não é? Suportar a dor, suportar as tormentas, tal. Nós vamos ver tudo isso na aula do estoicismo, né? Que ainda não aconteceu. Mas o epicurismo ele não vai trabalhar especialmente com questões de suportar a dor, né? Em regra, o epicurismo vai trabalhar com a ideia de evitar-se a dor, né? De não deixar que ela chegue. Percebam uma diferença importante, né? Ao passo que lá no estoicismo nós vamos ter a questão da tão famigerada resiliência ante as tormentas, no epicurismo nós vamos trabalhar com a ideia de não permitir que a dor chegue. E para isso nós vamos ter também a ideia do hedoné, do hedonismo, do prazer. Tá? E é aqui que reside a grande confusão e a grande má interpretação na filosofia de Epicuro. Tá? Gente, nós precisamos dizer o seguinte, Epicuro, ele era um atomista. Vocês se lembram, né, lá no comecinho do curso, na aula sobre Demócrito, né, do atomismo, que preconizava que tudo são átomos e vazio, não é? Portanto, e havia movimento, não é? Quer dizer, você tinha que ter o vazio para ter o movimento, né? E depois, por exemplo, da morte, aqueles átomos todos se dissolviam, tal, e etc e tal. Tudo são átomos, inclusive a alma. Né? Inclusive os nossos sentimentos são compostos, como dizia Demócrito, por uma espécie especial de átomos, tendo em vista que é uma correlação entre alma e corpo, tal. Então uma visão, podemos chamar até de certa forma, materialista da vida. Né? E Epicuro, portanto, segue as premissas de Demócrito e ele é um atomista. Isso é importante que você compreenda bem isso. Tá?
porque vão ter elementos de Epicuro, que eu vou dizer nesta aula, que vão remeter, né, profundamente à questão do atomismo. Gente, olha só, tinha um discípulo de Sócrates, cujo nome era Aristipo, que já havia preconizado esta ideia de evitar-se a dor, tá? Entretanto, a grande estrutura filosófica desenvolvida nesse sentido foi com Epicuro. Epicuro, nascido ali em 341 a.C., na ilha de Samos, não é? E ele se muda para uma outra casa ali na saída de Atenas, uma casa com um amplo jardim, que ficou conhecido como o jardim de Epicuro, não é? E ali vários alunos e discípulos iam ter com ele, moravam, né? Cada um tinha o seu espaço particular, mas todos ali se reuniam no jardim para que Epicuro, digamos, ministrasse ali as suas aulas e tal. Gente, vamos lá. A premissa de Epicuro, né, para uma vida boa e feliz, percebam aqueles temas em comum, em sempre vida boa e feliz, é nós termos prazeres. É uma espécie de culto ao prazer, uma espécie de culto ao hedoné, ao prazer, né? Porque o prazer, ele, por definição, ele evita a dor, ele não permite. Se você está vivendo uma vida prazerosa, a dor não pode estar junto, né? É uma premissa básica, obviamente, né? Você pode dizer, não, mas às vezes é possível, não, mas aqui não é o caso de meandros dessa natureza. Portanto, aqui Epicuro vai dizer que nós devemos ter uma vida prazerosa. E aqui que reside a grande confusão, né? Ou a má interpretação, ou a deturpação do pensamento de Epicuro. Porque, claro, quando se fala em uma vida de prazeres, você pode equivocadamente, registre-se, repita-se, associar esta vida de prazeres a uma vida de excessos, a uma vida de prazeres desenfreados, inconsequentes até, né? E é isso que muitos correlacionam à filosofia de Epicuro. Agora, isso é totalmente o oposto do que Epicuro preconizava. Daí a grande confusão, né? Por quê? Ora, vamos lá. Epicuro, gente, ele encontrava, digamos, a definição do prazer, portanto, um elemento para uma vida boa e feliz, no mínimo, né? Havia um minimalismo em relação ao prazer. O que eu quero dizer com isso? Para você ter prazer, este prazer epicurista é aquele prazer em coisas mínimas, em coisas pequenas. Portanto, o prazer, vamos pegar o exemplo aqui, o prazer não seria, quando você está com fome, não seria você comer demais até passar mal. Não, o prazer era não sentir fome. Vocês percebam que Epicuro reduzia a definição de prazer, né, ao elemento da não dor, ao elemento da não perturbação, buscando-se assim a ataraxia, que nada mais é que a imperturbabilidade da alma. Portanto, esta imperturbabilidade ela só pode ser chegada com o culto ao prazer, entretanto no prazer minimalista, né? Dizia que Epicuro, inclusive, vivia basicamente de pão e água, porque ele não precisava de mais, a felicidade dele estava neste prazer. Portanto, o hedoné, o prazer pregado em Epicuro, é o prazer nas pequenas coisas, nas coisas frugais, nas coisas simples, não é verdade? Então, isso é muito importante, né? Se você ouvir alguém dizer que Epicuro pregava o culto a prazeres extremos, com tudo com muita exorbitância, tudo com muito excesso e tal, isso é totalmente errado, equivocado, posto que muito comum, né? Um erro muito comum. O prazer cultuado em Epicuro, portanto, é o prazer no frugal, é o prazer no simples. É o prazer suficiente para evitar-se a dor. Não mais do que isso. Não mais do que isso. Inclusive, nos meandros da filosofia de Epicuro, nós temos uma ideia muito nítida do equilíbrio, não é?
Quer dizer, ele faz claras observações quanto às consequências. Por exemplo, não faz sentido eu ter prazer no excesso, porque fatalmente esse excesso cometido agora vai me trazer prejuízos depois. Né? Então, como eu disse, o exemplo da comida, você vai em um rodízio, você vai numa churrascaria e você come até morrer, você come 2 quilos de carne. Esse prazer em Epicuro é equivocado. Por quê? Porque no dia seguinte você vai estar com o estômago ruim, você vai estar com o intestino ruim, você vai estar indisposto e tal. Então veja que há aqui, né, já uma observação importante, né, quanto à impossibilidade do prazer residir no excesso. Não é. Né? O prazer em Epicuro é o prazer ao simples, ao frugal, né? Podemos chamar até o básico, aquilo que é suficiente para evitar-se a dor. Né? Repetindo uma vez mais, o prazer, portanto, no caso da comida, é não sentir fome e não se empanturrar com uma bela feijoada. Vocês compreendem? É basicamente por aí. Né? Epicuro ele também mencionava algumas coisas importantes, por exemplo, o distanciamento à política. Né? Ele dizia que você ficar se metendo com política, aquelas articulações todas, aquilo não é bom, né? Aquilo não seria bom, aquilo não faz parte de uma vida, digamos, plena, de uma vida serena. Inclusive Epicuro dizia, né, faça tudo em segredo, faça tudo em secreto. Né? Então, mais um detalhe importante da filosofia de Epicuro. Bom, gente, vamos passar aqui ao próximo tema, que talvez seja o tema mais importante da filosofia de Epicuro. É que quando Epicuro ele desenvolve, nós podemos chamar até de um método filosófico, mas ele desenvolve um instrumento filosófico chamado tetrafármacon. Que quer dizer os 4 remédios. Bom, 4 remédios para quê? Claro, para uma vida boa. Para uma vida cujo prazer ele é, digamos, definido da forma correta. O tetrafármaco, portanto, são 4 remédios que Epicuro vai nos apresentar para termos uma vida que vale a pena ser vivida. Vamos trabalhá-los aqui. Vamos lá. O primeiro desses remédios em Epicuro, qual que é? Vejamos. Não temer aos deuses. Olha que interessante. Nós estamos falando da Grécia Antiga, né, onde a mitologia, onde os deuses tinham uma importância absurda, onde os deuses interferiam na vida das pessoas o tempo todo. Não é verdade? Então Epicuro, ele, até com um tom, digamos, revolucionário, vem trazer que temer os deuses, né, é algo errado. Portanto, o primeiro remédio para a vida boa é não temer aos deuses. E ele explica o porquê. Ele vai dizer o seguinte, gente, os deuses, eles possuem natureza de deuses. Os deuses, eles estão em outro plano, por assim dizer. Né? Eles estão em uma outra atmosfera e eles não estão se importando conosco aqui. Seria como você, um ser humano, se preocupar com o que uma formiguinha faz. Então os deuses, eles não estão nem aí, né, com os humanos. Portanto, não faz sentido você ter medo dos deuses. E aqui podemos concluir. Por quê? Aquele que tem medo dos deuses deixa de fazer muitas coisas em nome desse medo. Talvez isso. Né? Então Epicuro diz, para você ter uma vida boa, o primeiro remédio é não temer aos deuses. E é claro que você pode fazer aqui uma expansão para os dias de hoje. Né? Você pode fazer analogias. Quais são os nossos deuses? Quer dizer, podemos até trazer para questões abstratas. O que é aquilo de abstrato que te prende? O que é aquilo de abstrato que te faz, digamos, abdicar de uma vida boa? Você pode pensar por esse aspecto. Inclusive Nietzsche depois veio trabalhar muito essa questão também. Né? Embora Nietzsche tinha sérios problemas com os gregos. Não estou dizendo que há uma compatibilidade filosófica. Né? Mas por analogia podemos assim dizer. Então o primeiro remédio em Epicuro é não temer os deuses. Não temer que nenhuma força metafísica, né, o impila a fazer algo ou deixar de fazer algo. Vamos para o segundo remédio. E esse aqui é talvez um dos principais remédios na filosofia de Epicuro,
que é não temer a morte. Perceba, o primeiro remédio, não temer aos deuses. O segundo remédio do tetrafármaco, portanto, é não temer a morte. Para Epicuro, o temor da morte, o medo da morte, talvez seja o grande empecilho para uma vida boa. O temor da morte talvez seja o elemento mais tóxico para uma vida que vale a pena ser vivida. E Epicuro ele deixa muito claro o porquê disso. Lembra que eu disse que ele era um atomista? Portanto, veja, ele vai dizer o seguinte, ele diz mais ou menos assim, o que temos nós com a morte? Não é? Quer dizer, enquanto nós estamos vivos, portanto, não estamos mortos. Enquanto nós estamos vivos, nós não podemos conhecer a morte. E quando a morte chegar, nós não mais existiremos. A nossa consciência, as nossas percepções serão rompidas. Portanto, ele aponta uma incongruência lógica em temer a morte. Aí você pode me dizer, mas e aqueles que acreditam em vida após a morte? Eu digo duas coisas. Primeiro, que na filosofia de Epicuro isso não seria possível, porque ele era um atomista, um materialista de certo modo. E segundo, que você pode, inclusive, caso você creia numa vida após a morte, você também pode trabalhar com essa ideia, porque a morte em si, você não vai experimentar. Você pode experimentar coisas depois dela, mas isso depende de você em vida. Né? Porque geralmente uma pessoa que tem uma crença metafísica no pós-morte, ele precisa ter uma vida tal na Terra que justifica uma vida boa depois da morte. Mas a morte em si continua sendo algo, digamos, que nós não vamos conhecer. Né? Porque nós não existiremos mais, pelo menos enquanto matéria. Entenda? Então veja que esse segundo remédio de Epicuro ele é fundamental. Não temer a morte. Por quê? Porque não faz sentido, porque não há uma congruência lógica. Enquanto você está vivo, a morte não existe. Quando a morte chega, você que não existe mais. Né? Quer dizer, uma ideia claramente de um atomista também. E que este medo, este pavor, esta paura, este temor da morte é um dos elementos mais tóxicos para uma vida boa. Então aqui nós temos o segundo remédio do tetrafármaco. Vamos para o terceiro. Veja, no terceiro elemento ele vai dizer que a felicidade é muito fácil de ser alcançada. Ora, mas por quê? Vocês se lembram que eu disse que o prazer, que o hedonê em Epicuro é no mínimo, é no simples? Né? O prazer não é se empanturrar de comida, mas o prazer é apenas não sentir fome. Pois é, nesse sentido, essa felicidade derivada deste prazer epicurista é muito simples, porque você precisa fazer o mínimo. Então a todos é dada a possibilidade da felicidade, a todos é dada a possibilidade de uma plenitude de vida, porque essa plenitude reside no mínimo. Então todo mundo pode ser feliz, porque não precisa de muito. Vocês estão compreendendo aqui o espírito da coisa, o espírito da filosofia de Epicuro? Esse é o terceiro remédio. Portanto, o terceiro remédio nós podemos concluir que é contentar-se com um mínimo e fazer deste mínimo o seu grande prazer. E fazer deste mínimo o seu grande prazer. Então, apenas retomando. O primeiro remédio, não temer aos deuses. O segundo remédio, não temer a morte. O terceiro remédio, contentar-se com o mínimo, porque a felicidade é dada a todos. E o quarto remédio, também muito interessante e muito motivador, inclusive, ele vai dizer o seguinte: não há horror que não possa ser suportado. Eu disse para vocês que a filosofia de Epicuro, em sua essência, não é trabalhar com a suportabilidade do mal, e sim evitar o mal. Agora, há situações que são inevitáveis, há tormentas, há problemas, isso é uma coisa imanente à própria existência. E neste caso, Epicuro vai dizer, em seu quarto remédio aqui para a nossa ordem, que que o horror, que o mal, ele pode ser evitado, inclusive facilmente. Por quê? Aqui nós vamos trabalhar com uma ideia de crônico e agudo, né? Epicuro vai dizer o seguinte: se a dor, se o mal for um mal crônico, tá, para o resto da vida, você vai se acostumar com ele. E, portanto, isto terá o significado de suportar a própria dor. Porque você vai se acostumar e vai fazer aquilo algo natural.
Então você não vai ter dor por aquilo mais. Se a dor for aguda, né? Se a dor for uma coisa lancinante, aguda, ela tende a passar rápido, né? Então veja que aqui Epicuro vai dizer, né? Ele vai dizer que o horror pode ser suportado e até facilmente, porque se for um horror crônico, constante, você se acostuma com ele, né? Se for um horror lancinante, agudo, tal, muito forte, ele passa rápido, fique tranquilo. Então percebam que esses são os 4 remédios de Epicuro, o tetrafármaco para uma vida que vale a pena ser vivida. Primeiro, não tema os deuses. Não tema elementos metafísicos que supostamente te impelem a fazer isso ou aquilo. Isso na filosofia de Epicuro, né? Claro. Né? Eu não estou aqui fazendo uma crítica, por exemplo, à sua religião. Entendam, eu estou transmitindo a vocês um conhecimento histórico-filosófico. Tá? O segundo remédio, não tema a morte, porque é algo totalmente sem sentido. Enquanto você está vivo, a morte não existe. E quando você morre, você não existe mais. Então não tema a morte. Terceiro remédio, a felicidade é fácil de ser conquistada. A todos é dada a possibilidade da felicidade, porque a felicidade reside no mínimo. A felicidade reside no simples, no frugal, né? Naquilo que não tem complexidades e excessos. Portanto, todos podem conseguir. O prazer não é empanturrar-se de comida, e sim não sentir fome. E o quarto remédio, todo tipo de mal, de dor ou de horror pode ser facilmente suportado, porque se o horror for crônico, você com ele se acostuma, e se ele for agudo e lancinante, ele logo passa. Gente, eu transmiti aqui a vocês o basilar da filosofia de Epicuro, o basilar do pensamento epicurista. Quanto a uma obra interessante, há uma carta que Epicuro remete a Meneceu, seu amigo, é uma carta sobre a felicidade, né? Depois vocês pesquisem. E ali fica muito bem expostas importantes ideias de Epicuro. Por exemplo, eu me lembrei de uma em que ele trabalha nessa carta, é a respeito das boas lembranças. Porque em momentos de dor, em momentos de pavor, em momentos de problemas e de tormentas, né, que se forem crônicos você vai se acostumar, ou que se for agudo, ou se for aguda a dor, logo ela vai passar. Tem uma outra coisa que você pode aplicar nesses momentos, que são as boas lembranças. Então, nesta carta a Meneceu, Epicuro, ele já estava, pessoal, com problemas de saúde e tal. Então ele diz para Meneceu que uma coisa que o faz não sentir dor, ou sentir menos dor, ou a suportar toda a sua dor, é lembrar-se de momentos bons, de momentos em que eles filosofavam, a importância da lembrança boa. Eu tenho até um poema sobre isso, qualquer dia eu compartilho com vocês. Isso é muito legal na filosofia de Epicuro também. Bom, gente, acho que podemos encerrar, né? Eu passei a vocês, penso ter passado aquilo que é necessário para vocês compreenderem, a filosofia de Epicuro, né? Apenas fazendo aqui um breve apanhado, peço perdão por essa moto que passou, acontece, né? Mas fazendo um breve apanhado, nós vamos trabalhar então em Epicuro com o minimalismo no que toca ao prazer, nada de excessos, né? Nós vamos trabalhar com o rechaçar do temor aos deuses, do temor aos deuses, do temor da morte, né? A felicidade a todos é dada a possibilidade de tê-la, porque basta o mínimo frugal, simples. O horror passa rápido, se ele for agudo, e se ele for crônico você se acostuma, né? E tenha lembranças boas. As lembranças boas, elas sempre suplantam a dor, suplantam o mal. Gente, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu espero que tenha sido clara a aula para vocês. Né? Deixem as suas dúvidas, deixem as suas manifestações no campo dos comentários. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Não se esqueçam de curtirem o vídeo, de compartilharem e de acionarem a sinetinha das notificações. Vou tentar amanhã já publicar a nossa próxima aula, que será sobre estoicismo. Se não amanhã... bom, hoje é quinta-feira, né?
Bom, se não amanhã, talvez sábado, né? Mas acho que amanhã eu consigo. Então, gente, muito obrigado e até a próxima aula.